A Fórmula 1 flerta com o desastre quando tenta adicionar uma segunda classificação aos finais de semana de corrida sprint. Vem entender um pouquinho mais dessa história. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui para falar um pouquinho sobre essa tentativa da Fórmula 1 em alterar o fim de semana, o formato do final de semana com corrida sprint. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal se você ainda não o fez, que acione o sininho e também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E claro, deixa um like aí no final desse vídeo. Muito bem, a Fórmula 1 pretende no próximo final de semana conduzir um enorme teste durante o GP do Azerbaijão lá em Baku. Ela quer mudar o formato da corrida sprint, porque nesse momento a chefia da Fórmula 1 sente que esse recurso, né, da sprint não tem surtido efeito, né? Na verdade, ela não tem proporcionado corridas emocionantes, não tem proporcionado a imprevisibilidade que eles imaginaram no início, e nem bagunçado, embaralhado ali a hierarquia de forças, né? Então a corrida sprint nunca conseguiu entregar esse objetivo para o qual que se esperava dela quando ela foi introduzida lá em 2021. Lembre, em 2021 a Fórmula 1 fez testes com corridas sprint. Em 2022 ela voltou com algumas mudanças, por exemplo, aumentou o número de pontos e tudo mais, mas a maior parte das corridas sprint foram meio enfadonhas, né? Elas não provocaram uma grande alteração, não causaram um grande impacto, por exemplo, no GP de domingo, né? Então assim, e aí aqui a gente tem que falar, né? Com exceção de Interlagos, porque o GP de São Paulo sempre foi capaz de entregar corridas sprints espetaculares, tanto em 2021 quanto no ano passado. Mas o restante das pistas que sediaram corridas sprint não conseguiram reproduzir esse espetáculo. Por isso que agora a Fórmula 1 tenta mudar um pouco esse cenário. E aí vai usar o GP do Azerbaijão para isso. Já é um acordo feito de forma unânime aí entre as equipes, né? Porque esse tipo de coisa precisa de um acordo total das equipes. Entende-se que as equipes aceitaram, entende-se também que há também um grande apoio dos pilotos. Mas o que a Fórmula 1 quer nesse momento? Ela quer separar, na verdade, a sprint do GP, tornar a sprint um evento à parte, mais ou menos como está acontecendo na MotoGP, né? Então a MotoGP nessa temporada introduziu também as corridas sprint, mas no caso da MotoGP vale em todas as etapas, então todas as etapas têm essa corrida mais curta, só que assim, a classificação dela é única, né? Então assim, a MotoGP faz a classificação que vale tanto para sprint quanto pro GP, mas a Fórmula 1 tem uma ideia diferente disso. Primeiro, não tem corrida sprint em todas as etapas, mas as etapas que vão ter, provavelmente a gente vai ter uma mudança também, que vai começar, como eu dizia, aí em Baku, que na verdade é o seguinte: na sexta-feira vai haver uma classificação, essa classificação normal, só que ela vai valer para o GP do Azerbaijão, tá? E no sábado, a Fórmula 1 vai tirar vai tirar o treino livre de sábado e no lugar colocar uma segunda classificação, mais curta, num formato diferente, né? Na verdade, assim, só vamos saber esse formato nessa semana, porque ainda está em discussão. Mas o fato é que a Fórmula 1 deseja testar uma segunda classificação para formar, né, um grid da sprint. Então, dessa forma, ela coloca a sprint de forma separada. É um evento à parte, é mais um evento no final de semana do GP. Então, desse ponto de vista, ela vai tirar qualquer impacto dessa sprint, ela vai ser só mais alguma coisa ali no final de semana. Foi um pedido, como eu disse, também dos pilotos, porque os pilotos entendem que a sprint compromete demais o final de semana, ou tem o potencial para comprometer demais o final de semana. Por exemplo, um acidente, uma quebra ou qualquer coisa assim, já deu ruim, digamos assim. E com a sprint sendo algo à parte, isso não vai acontecer. Então você faz a classificação de sexta, tá resguardado para o domingo, e no sábado você pode fazer o que quiser.
Mas assim, né, quando a Fórmula 1, primeiro de tudo, tenta um formato desse e muda completamente a premissa da corrida sprint, ela já afeta o lado esportivo, né? Então ela já dá mais importância para o entretenimento do que propriamente para o lado esportivo, porque ela simplesmente cria mais um evento e também cria um risco para esse evento, porque uma segunda classificação, ainda mais uma pista como o Baku, sempre vai gerar um grande risco. Então, assim, além de você colocar um gasto a mais ali, um risco a mais, ele não vai valer, não vai ter nenhum impacto sobre o final de semana, somente da pontuação, mas isso ainda é muito pequeno, perto do que poderia acontecer, né? Então, assim, de um lado, a Fórmula 1 brinca bastante com essa questão do entretenimento, deixa o esporte de lado, porque também tem outro ponto, um outro ponto nisso tudo. Quando você tira treinos livres, porque nesse caso, por exemplo, desse teste, que é o que se entende que vai acontecer no próximo final de semana, você tira treinos livres e aí você vai ter um único treino livre, duas sessões de classificação e 2 corridas. Então, olha a confusão do final de semana, fora que tira toda o DNA da Fórmula 1 nesse sentido, você tem 2 corridas, para que você vai ter 2 corridas independentes no final de semana? Né? Então, assim, é meio confuso, ainda que seja uma corrida mais curta, de 100 km, né? Mas, e também compromete, como eu dizia, o lado esportivo, principalmente das equipes menores, né? Porque a falta de treinos livres não afeta, por exemplo, a Red Bull, a Ferrari, por exemplo, mas vai afetar muito as equipes menores, Williams, Haas, AlphaTauri. Então, essas equipes vão ter mais problemas porque tem menos tempo de pista e precisa de um acerto mais... precisa ser mais assertiva nesse final de semana para não ter problemas, né? E aí não pode bater, não pode acontecer nada, né? Porque de fato ela vai ter um gasto a mais. Então, assim, a Fórmula 1 passa informações, mensagens muito confusas nesse momento. Então, ao mesmo tempo em que ela quer melhorar o show, mas ela quer melhorar o show a que preço? Comprometendo o DNA da Fórmula 1, comprometendo o lado esportivo, comprometendo o teto orçamentário. E para quê? Será que a Fórmula 1 realmente precisa de corridas sprint? É tão necessária? E precisa realmente comprometer a ponto de você acabar com a premissa pela qual ela foi colocada no primeiro lugar dentro da temporada? Eu tenho minhas dúvidas. Por isso, acho que a Fórmula 1 flerta demais com o desastre quando traz uma segunda classificação e todo o risco que está inserido nisso e mais ainda, torna a sprint uma corrida à parte, né? Então, confunde, certamente também não vai ter tanto impacto quanto se espera. Eu vou dar, por enquanto, o benefício da dúvida, mas ainda assim, na minha visão, a Fórmula 1 trabalha aí numa linha tênue entre o desastre, entre o fracasso, ao não ter um plano mais assertivo com relação à sprint. Na minha opinião, a Fórmula 1 não precisa de sprint, nem de uma segunda classificação para esses finais de semana especiais. Talvez o que ela deveria pensar é em pistas, em que pistas poderíamos gerar mais entretenimento, mais um espetáculo melhor, ao invés desse tipo de formato. Mas deixa aí para mim nos comentários. Que formato seria ideal para a Fórmula 1? Você está de acordo com essas corridas sprint? A Fórmula 1 precisa delas? Deixa nos comentários, eu volto no próximo vídeo, mas antes peço, deixa seu like aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho. Tchau!